Em um restaurante de luxo, um comentário arrogante foi o estopim de uma virada impensável. O homem mais poderoso da sala foi desafiado por quem ele julgava invisível. O que começou como uma provocação se transformou em um terremoto que expôs verdades enterradas. E quando o jogo virou, a justiça falou mais alto que o dinheiro. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando, o brilho do lustre de cristal pendurado no teto do Eclat, o restaurante mais exclusivo de São Paulo, rivalizava apenas com o reluzir dos talheres de prata e dos olhares ambiciosos na mesa principal. Ali, no epicentro daquela constelação de poder, estava Arthur Montenegro, o homem cuja presença era capaz de silenciar um salão inteiro. Dono da Medcorp, uma gigante farmacêutica que valia bilhões, ele não apenas comandava a noite, ele a possuía. Seus olhos, de um azul gélido, varriam o ambiente com a autoridade de quem estava acostumado a ter o mundo aos seus pés. Políticos sussurravam em sua direção. Empresários disputavam um aceno, e a elite financeira da nação curvava-se, ainda que discretamente, diante de sua inquestionável influência. Era uma noite de celebração, um brinde à mais recente aquisição da Medcorp, um conglomerado europeu que solidificaria ainda mais o império de Montenegro. O champanhe borbulhava em taças finas e o ar estava denso com o cheiro de sucesso e o eco de risadas forçadas. Arthur, no entanto, parecia alheio à euforia geral. Sua mente, sempre calculista, já estava a 3 passos à frente, planejando a próxima jogada, a próxima conquista. Ele ergueu a mão e um garçom quase invisível em sua eficiência prontamente se aproximou. "Mais água, por favor", disse Arthur, sua voz grave e sem emoção como uma ordem. Enquanto o garçom se afastava, uma figura discreta e elegante se aproximou da mesa, com uma bandeja de aperitivos. Era Sofia Almeida, uma das garçonetes mais novas do Eclat. Seus movimentos eram precisos, quase coreografados, e seus olhos escuros, embora atentos, pareciam guardar um mundo de pensamentos que não pertenciam àquele ambiente de ostentação. Ela serviu os canapés com uma leve inclinação de cabeça, um sorriso profissional e contido nos lábios. Quando se virou para servir Arthur, ele a observou por um instante. Havia algo nela que o intrigava, talvez a quietude em meio ao caos, ou a forma como ela parecia se mover sem fazer barulho, como uma sombra bem treinada. "Você fala espanhol, não é?" perguntou Arthur de repente, sua voz cortando o burburinho da mesa. Sofia, pega de surpresa, hesitou por um momento antes de responder, sua voz suave, mas clara. "Sim, senhor." "Falo." Um leve rubor subiu-lhe às maçãs do rosto, a atenção inesperada a deixando um pouco desconfortável. Arthur sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, mais um gesto de escárnio do que de divertimento. "Interessante", ele murmurou, e então se virou para sua equipe jurídica, que estava sentada à sua direita. 3 homens engravatados com expressões tensas. "Parece que temos um problema com a tradução daquele contrato internacional, não é, Dr. Fonseca?" Dr. Fonseca, o chefe do departamento jurídico, engoliu em seco. "Ainda estamos revisando, Sr. Montenegro. É um documento complexo, com muitas nuances idiomáticas." Arthur bufou, um som de impaciência que fez os advogados encolherem-se ligeiramente. "Nuances ou incompetência? Meus advogados são pagos para serem impecáveis, não para se perderem em nuances." A tensão na mesa era palpável. Os outros convidados, percebendo o drama, silenciaram suas conversas, seus olhos fixos em Arthur, esperando o próximo movimento do predador. Arthur então se virou novamente para Sofia, que ainda estava parada ali, a bandeja em mãos, sentindo-se como um inseto sob uma lupa. "Se você é tão fluente assim, talvez possa nos ajudar", disse ele, seu tom carregado de deboche. Ele fez um sinal para um de seus assistentes, que rapidamente lhe entregou uma pasta de couro. De dentro, Arthur retirou um calhamaço de papéis, um contrato em espanhol denso em termos jurídicos e cláusulas complexas. Ele estendeu o documento para Sofia, quase jogando-o em sua direção. "Traduza isso para mim, melhor do que meus advogados, se puder. Quero ver se sua fluência é tão boa quanto sua discrição." Um silêncio pesado caiu sobre a mesa.
Os convidados trocaram olhares, alguns com sorrisos maliciosos, outros com um ar de constrangimento. A humilhação era evidente, palpável. A intenção de Arthur era clara: desmoralizar sua equipe jurídica e, de quebra, mostrar àquela garçonete o seu lugar. Era um espetáculo cruel, mas fascinante para a plateia de abutres que o rodeava. Sofia sentiu o sangue gelar nas veias, mas seus olhos não vacilaram. Ela olhou para o contrato, depois para Arthur, e por um breve instante, um brilho de algo mais do que surpresa ou medo passou por seu olhar. Era um brilho de desafio, quase imperceptível. Senhor Montenegro, eu sou uma garçonete. Ela começou, sua voz baixa, mas firme. Meu trabalho é servir à mesa. Arthur riu, um som seco e desdenhoso. Eu sei o que você é. E sei o que meus advogados são. E, francamente, no momento, estou mais impressionado com a sua capacidade de falar uma língua estrangeira do que com a deles de traduzi-la corretamente. Aceite o desafio, ou admita que é apenas uma garçonete. A risada dos convidados ecoou pelo salão, um coro de zombaria que a atingiu como um tapa. Sofia apertou os lábios, a dignidade ferida, mas a mente já trabalhando em outra rota. Ela não era apenas uma garçonete. Havia um passado, uma história, um conhecimento que ele nem sequer imaginava. Aquele homem, com toda a sua arrogância, acabara de abrir uma porta que ele não deveria. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e, com uma calma que surpreendeu até mesmo Arthur, pegou o contrato de suas mãos. Muito bem, senhor Montenegro, disse ela, seus olhos escuros fixos nos dele, sem desviar. Eu aceito o desafio. Onde posso entregar a tradução? Arthur ergueu uma sobrancelha, ligeiramente surpreso com a audácia. Esperava uma recusa humilde, não uma aceitação tão direta. No meu escritório, amanhã de manhã. E não se preocupe com o seu turno. Considere-se dispensada para esta noite. Ele acenou com a mão, como se estivesse dispensando um serviçal. Sofia apenas assentiu, virou-se e, com o contrato em mãos, caminhou para fora do salão, deixando para trás o burburinho e as risadas que se reacenderam. Ninguém na mesa, nem mesmo Arthur Montenegro, poderia imaginar que aquela simples garçonete não estava apenas aceitando um desafio de tradução, mas sim assinando o início de uma reviravolta que mudaria para sempre o destino de todos eles. O jogo estava apenas começando. A porta de serviço do Eclat se fechou atrás de Sofia, abafando o coro de risadas que ainda ecoava em seus ouvidos. O contrato, um volume pesado de papéis, parecia queimar em suas mãos. Por um instante a raiva a dominou, um calor que subia do peito até o rosto. A humilhação pública, o sorriso de escárnio de Arthur Montenegro, a forma como ele a tratara como um mero objeto de entretenimento para sua corte de bajuladores. Era ultrajante. Mas à medida que o ar frio da noite paulistana a envolvia, a raiva deu lugar a uma fria e calculista determinação. Ele havia subestimado a pessoa errada. Ela não foi para casa imediatamente. Em vez disso, dirigiu-se a uma pequena cafeteria 24 horas, longe dos olhos curiosos e do brilho da alta sociedade. Com um café forte e uma caneta em mãos, ela abriu o contrato. As palavras em espanhol, densas e repletas de jargões jurídicos, desdobravam-se diante dela como um mapa intrincado. Para qualquer um, seria um emaranhado indecifrável. Para Sofia, era um retorno a um tempo que ela pensava ter deixado para trás. Seus dedos percorriam as linhas e a mente, antes focada em pedidos de mesa e vinhos caros, agora mergulhava na complexidade das leis internacionais. A madrugada avançou, e as páginas do contrato foram sendo preenchidas com anotações, setas e sublinhados. Sofia não estava apenas traduzindo, ela estava dissecando. Cada cláusula era analisada, cada vírgula questionada. Ela buscava não apenas a fidelidade linguística, mas as entrelinhas, as armadilhas, os pontos cegos que uma tradução apressada ou uma análise superficial poderiam deixar passar. A luz da cafeteria começou a clarear, anunciando o amanhecer, e Sofia finalmente ergueu a cabeça, os olhos cansados, mas com um brilho de triunfo. Ela não tinha apenas uma tradução, tinha uma arma. Na noite seguinte, o Eclat fervilhava novamente.
Arthur Montenegro, pontual como sempre, ocupava sua mesa habitual cercado por novos e velhos rostos do poder. Ele parecia relaxado, talvez até um pouco entediado, certo de que a garçonete não apareceria, ou que se aparecesse, traria uma tradução risível. O assunto da noite anterior havia sido esquecido, ou relegado a uma anedota engraçada sobre a arrogância do bilionário. Foi então que ela entrou. Não pela porta de serviço, mas pela entrada principal, com a mesma dignidade dos convidados mais ilustres. Sofia não usava o avental impecável do Eclat, nem o colete preto. Vestia um tailleur simples, mas elegante, de corte reto e cor sóbria, que realçava sua postura. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo, e o rosto, embora sem maquiagem pesada, irradiava uma serena confiança. Em suas mãos uma pasta fina, sem marcas ou adornos. Ela caminhou diretamente para a mesa de Arthur, seus passos firmes, sem hesitação. O burburinho na mesa diminuiu à medida que os convidados a notavam. Os olhos de Arthur, antes distantes, fixaram-se nela, uma mistura de surpresa e curiosidade. Ele não esperava vê-la ali, e muito menos com aquela aura de determinação. Sofia parou diante dele, a pasta na mão. "Senhor Montenegro", disse ela, sua voz calma e clara em contraste com a noite anterior. "Trouxe o que me pediu." Arthur pegou a pasta, um sorriso cético brincando em seus lábios. "Vejo que aceitou o desafio, afinal. Espero que não tenha perdido seu tempo." Ele abriu a pasta e retirou as folhas. Não era apenas uma tradução. Era uma análise detalhada, com notas de rodapé, referências a artigos de lei e comentários em negrito. A primeira página, um sumário executivo, já chamou sua atenção. Ele começou a ler e seu sorriso desapareceu. Ao seu lado, o Dr. Fonseca, o chefe do jurídico, inclinou-se curioso. Arthur passou as folhas para ele, um vinco profundo na testa. Fonseca pegou os papéis e seus olhos escanearam o texto. A princípio, um ar de desdém, depois uma leve contração nas sobrancelhas. À medida que lia, a cor foi sumindo de seu rosto. Ele parou em uma cláusula específica, marcada em vermelho por Sofia, e leu em voz alta, a voz embargada. A não ser que a parte adquirente falhe em notificar formalmente, em prazo de 90 dias, quaisquer efeitos colaterais adversos não previstos no prospecto original, incorrendo em multa equivalente a 20% do valor total da aquisição por cada caso comprovado de omissão. Silêncio sepulcral caiu sobre a mesa. A cláusula, traduzida e analisada por Sofia, expunha uma falha grave, um buraco negro no contrato que poderia custar milhões à Medcorp se a empresa já tivesse conhecimento de efeitos colaterais não declarados. A equipe jurídica de Arthur, com toda a sua experiência e salários astronômicos, havia deixado aquilo passar. A garçonete tinha desbancado todos eles com uma clareza técnica e visão estratégica que os deixava em choque. Arthur Montenegro sentiu um calafrio. Não era apenas a ameaça financeira, era a humilhação. Ele, o homem que se gabava de ter a melhor equipe, fora desmascarado por alguém que ele tentara ridicularizar. Ele olhou para Sofia, seus olhos azuis agora não mais gélidos, mas incandescentes com uma mistura de fúria e uma relutante admiração. "Quem é você?" ele exigiu, sua voz baixa, mas carregada de uma intensidade que fez os outros convidados se encolherem. "Você não é apenas uma garçonete." Sofia o encarou, a calma inabalável. Ela sabia que aquele momento era um divisor de águas. O poder que ele exercia sobre ela na noite anterior havia se dissipado. Agora era ela quem detinha a vantagem. Com um leve sorriso, que desta vez alcançava seus olhos, ela respondeu, sua voz ressoando com uma quietude poderosa. "Apenas uma garçonete, senhor Montenegro. Apenas uma garçonete." E com isso, ela virou-se deixando Arthur e sua equipe jurídica em um silêncio atordoado, o contrato revelador em suas mãos, e a certeza de que nada seria como antes. O silêncio que Sofia deixou para trás na mesa de Arthur Montenegro era mais ensurdecedor do que qualquer grito. A pasta com a análise jurídica jazia aberta, as palavras de Sofia ecoando na mente de todos. "Apenas uma garçonete.
A frase dita com tamanha serenidade era um golpe direto na arrogância de Arthur. Ele sentiu o peso do ridículo, não apenas por ter sido desbancado, mas por ter sido desbancado por alguém que ele havia tão abertamente subestimado. Seus olhos seguiram a figura de Sofia até ela desaparecer pela porta principal do Eclá, e uma fúria fria começou a borbulhar dentro dele. Fonseca! Arthur rosnou sua voz baixa e perigosa. O Dr. Fonseca, ainda pálido, virou-se para o chefe, o suor escorrendo pela testa. Senhor Montenegro, quero saber tudo sobre essa mulher. Tudo. Quem ela é, de onde veio, onde aprendeu o que sabe. E quero isso para ontem. A ordem era clara e a urgência em seu tom não deixava dúvidas sobre a seriedade da situação. Arthur não podia permitir que alguém, especialmente uma garçonete, o humilhasse daquela forma e expusesse uma falha tão gritante em sua operação. Havia algo mais ali, e ele precisava descobrir. Nos dias que se seguiram, a vida de Sofia foi virada do avesso, sem que ela soubesse. Os melhores investigadores particulares contratados por Arthur vasculhavam cada canto de sua existência. Entrevistavam antigos professores, vizinhos, colegas de trabalho. O relatório que chegou às mãos de Arthur, uma semana depois, era surpreendente, e a cada linha, a imagem que ele tinha de Sofia desmoronava, sendo substituída por uma figura muito mais complexa e impressionante. Sofia Almeida, descobriu Arthur, não era apenas uma garçonete. Ela era uma força da natureza disfarçada. Nascida e criada em uma família humilde no interior de Minas Gerais, ela havia chegado a São Paulo com uma bolsa de estudos integral para a Faculdade de Direito. Não qualquer faculdade, mas uma das mais prestigiadas do país. E não apenas se formou, ela se destacou concluindo o curso entre os melhores de sua turma, com especialização em Direito Internacional. Uma carreira brilhante a esperava, com propostas de grandes escritórios de advocacia, alguns dos mesmos que Arthur consultava para seus próprios negócios. Mas então, a reviravolta. Sua mãe, a quem Sofia era devotada, fora diagnosticada com uma doença degenerativa rara. As despesas médicas eram exorbitantes e o sistema de saúde público, sobrecarregado, não oferecia o suporte necessário. Sem hesitar, Sofia abandonou a promissora carreira jurídica. Ela recusou as propostas de emprego, vendeu o pouco que tinha e dedicou-se integralmente aos cuidados da mãe. Trabalhou em empregos diversos, muitas vezes 2 ou 3 ao mesmo tempo, apenas para garantir que sua mãe tivesse o melhor tratamento possível, mesmo que isso significasse sacrificar seus próprios sonhos e ambições. Após a perda da mãe, Sofia não voltou ao mundo jurídico corporativo. Em vez disso, ela buscou um caminho diferente. Passou a trabalhar discretamente como garçonete no Eclá, um emprego que oferecia flexibilidade de horários e uma renda estável, embora modesta. Mas o dinheiro não era para ela. Cada centavo economizado, cada gorjeta, cada hora extra, era direcionada a um projeto ambicioso que ela gestava em segredo, um escritório de assistência jurídica voltado para imigrantes e famílias marginalizadas. Ela havia visto de perto as injustiças que os mais vulneráveis sofriam, a falta de acesso à justiça, a exploração, e decidiu que usaria seu conhecimento para lutar por eles. Arthur leu o relatório várias vezes, cada detalhe se encaixando como peças de um quebra-cabeça que ele nunca soubera que existia. A culpa começou a corroer sua armadura de indiferença. Ele havia humilhado publicamente uma mulher de inteligência e caráter extraordinários, alguém que havia sacrificado tudo por amor e que agora dedicava sua vida a ajudar os desfavorecidos. O desdém inicial deu lugar a um respeito relutante e depois a uma curiosidade que o incomodava profundamente. Movido por essa mistura de sentimentos, Arthur começou a visitar o Eclá com uma frequência incomum, não para jantares de negócios, mas para observar Sofia. Ele pedia a mesma mesa, perto da cozinha, onde podia vê-la em ação movendo-se com a mesma graça e eficiência de sempre, alheia ao olhar intenso que a seguia. Em uma dessas noites, ele a chamou. "Senhorita Almeida", disse ele, sua voz menos áspera do que o habitual. "Poderia me servir um café?" Sofia aproximou-se, a mesma postura profissional, mas com um brilho de cautela nos olhos. Ela sabia que ele a havia investigado.
A cidade era pequena demais para segredos, especialmente quando se tratava de Arthur Montenegro. Claro, senhor, ela respondeu, sem demonstrar qualquer emoção. Enquanto ela servia o café, Arthur a observou. Por quê? Ele perguntou a voz baixa. Por que uma mulher com seu talento, sua formação, está servindo mesas em um restaurante? Por que não está em um dos grandes escritórios ganhando o que merece? Sofia o encarou, o bule de café ainda em suas mãos. O que eu mereço, senhor Montenegro, não é medido em dinheiro ou status, é medido em propósito. Ela fez uma pausa, e então, com uma ousadia que o pegou de surpresa, ela virou a pergunta para ele. E o senhor? Por que construir um império que só serve a você? A pergunta de Sofia atingiu Arthur como um raio. Ele, o homem que nunca havia sido confrontado por ninguém que não fosse um rival de negócios, estava ali, diante de uma garçonete que via além de sua fortuna, de seu poder. Ela não o temia, não o bajulava. Ela o desafiava. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur Montenegro sentiu-se exposto, sua armadura rachada, e a pergunta de Sofia começou a assombrá-lo, ecoando em sua mente muito depois de ela ter se afastado para continuar seu trabalho. A semente da mudança, plantada por uma simples garçonete, começava a germinar. A pergunta de Sofia, por que construir um império que só serve a você? Ressoou na mente de Arthur Montenegro como um eco persistente. Ele tentou ignorá-la, mergulhando ainda mais em seus negócios, em suas aquisições e em seu ritmo frenético de trabalho. Mas a voz dela, calma e direta, havia plantado uma semente de desconforto que ele não conseguia arrancar. Ele se pegava olhando para o horizonte da cidade de seu escritório no último andar, pensando na resposta, ou na falta dela. Sua vida, antes tão clara em seus objetivos de expansão e lucro, parecia subitamente vazia de um propósito maior. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Arthur continuou suas visitas esporádicas ao Eclat, não mais para humilhar, mas para observar. Ele e Sofia trocavam poucas palavras, um aceno, um olhar. Mas a cada encontro, a presença dela parecia desestabilizar a ordem que ele havia construído para si. Ela era um lembrete constante de que havia um mundo além de seus milhões, um mundo onde a justiça e a compaixão tinham um valor inestimável. Foi em uma manhã de terça-feira, quando Arthur estava em uma reunião de diretoria, que a notícia chegou como um trovão. Uma ação coletiva havia sido aberta contra a Medcorp. O motivo, efeitos colaterais graves e não divulgados de um de seus medicamentos mais vendidos, um analgésico popular que havia sido amplamente distribuído, especialmente em comunidades de baixa renda. A acusação era devastadora, baseada em relatórios médicos e testemunhos de pacientes que alegavam ter sofrido danos irreversíveis. Arthur sentiu o sangue gelar. A Medcorp era um colosso, acostumada a varrer processos para debaixo do tapete com acordos milionários e equipes jurídicas implacáveis. Mas desta vez, a escala da ação e a gravidade das acusações eram diferentes. Ele exigiu saber quem estava por trás daquela ofensiva, e a resposta o atingiu como um soco no estômago. A advogada que liderava a acusação era Sofia Almeida. A fúria o dominou. Não era possível. Aquilo só podia ser um plano, uma vingança orquestrada. Ela havia usado a oportunidade que ele lhe dera para se infiltrar, para conhecer suas fraquezas, e agora estava usando seu conhecimento contra ele. Era uma traição, uma conspiração. Ele se levantou da mesa de reuniões, ignorando os olhares de seus diretores, e ordenou que seu carro o levasse imediatamente ao escritório de Sofia. Ele precisava confrontá-la. O escritório de Sofia era um contraste gritante com os luxuosos arranha-céus de vidro e aço, onde Arthur fazia seus negócios. Localizado em um bairro modesto, em um prédio antigo e sem grandes pretensões, o lugar exalava uma atmosfera de acolhimento e luta. Havia uma pequena fila de pessoas esperando na recepção, rostos cansados, mas com um brilho de esperança nos olhos. Arthur, acostumado a ser recebido com um tapete vermelho, sentiu-se deslocado, quase uma aberração naquele ambiente de simplicidade. Ele não esperou ser anunciado. Entrou na sala de Sofia, que estava em uma reunião com uma família de imigrantes. Ao vê-lo,
Os olhos de Sofia se arregalaram por um instante, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Ela se desculpou com a família e pediu que a esperassem na recepção. Quando a porta se fechou, o ar na sala ficou denso. "O que significa isso, Sofia?" Arthur explodiu, sua voz carregada de raiva contida. "Você planejou tudo, não foi? Desde o início, aquela tradução, aquela conversa, tudo uma farsa para me atacar." Sofia o encarou, seus olhos escuros firmes, sem um pingo de medo. "Senhor Montenegro, por favor, sente-se. Não há necessidade de gritos." "Sentar? Eu não vou me sentar. Você está me processando. Minha empresa, minha reputação." "Eu não sabia quem o senhor era quando aceitei traduzir aquele contrato." Sofia respondeu, sua voz calma, mas com uma força inabalável. "Eu era uma garçonete, e o senhor era apenas mais um cliente arrogante. Eu não escolhi essa batalha, Arthur. Eu fui empurrada para ela. Seus erros me empurraram para ela." Ela se aproximou de sua mesa e pegou uma pilha de documentos. "Esses são os relatórios, senhor Montenegro. Relatórios que sua própria equipe ignorou anos antes. Relatórios que alertavam sobre os efeitos colaterais desse medicamento. Eles foram arquivados, escondidos, para não atrapalhar o lucro. As pessoas estão sofrendo, Arthur. Crianças estão doentes, famílias estão destruídas. E a Medicorp é responsável." Arthur pegou os relatórios, suas mãos tremendo levemente. Ele os reconheceu. Eram os mesmos que ele havia visto brevemente em alguma pilha de documentos, mas que seus advogados haviam garantido que não eram importantes. A evidência era esmagadora, irrefutável. A fúria começou a se esvair, substituída por uma sensação de náusea e uma vergonha profunda. Ele havia construído um império, mas à custa da saúde e da vida de pessoas inocentes. A pergunta de Sofia, "Por que construir um império que só serve a você?" ecoou mais forte do que nunca. Ele olhou para Sofia, para a mulher que ele havia tentado humilhar, e que agora o confrontava com a verdade nua e crua. Ela não estava ali para se vingar, mas para buscar justiça. E pela primeira vez, Arthur Montenegro viu não uma adversária, mas uma aliada potencial. Alguém que poderia mostrar a ele um caminho diferente. Uma decisão inesperada começou a se formar em sua mente, uma que mudaria o curso de sua vida e o futuro da Medicorp. Arthur Montenegro estava em choque. Os relatórios nas mãos de Sofia eram a prova irrefutável da negligência de sua empresa, da omissão que havia causado tanto sofrimento. Ele sempre se orgulhara de sua visão estratégica, de sua capacidade de antecipar movimentos e de sua ética nos negócios, uma ética que agora ele percebia estar manchada por uma cegueira conveniente. A fúria inicial deu lugar a um vazio e depois a uma clareza dolorosa. Sofia não o estava atacando. Ela estava expondo a verdade. Ele ergueu os olhos dos documentos e encontrou o olhar de Sofia. Não havia triunfo em seus olhos, apenas uma serena determinação. Ela não estava ali para se vangloriar, mas para lutar por aqueles que não tinham voz. A pergunta que ela lhe fizera no ECLA, sobre o império que só servia a ele, ganhou um novo e pesado significado. Ele havia construído sua fortuna sobre os pilares da ambição e do lucro, mas agora via as rachaduras, as vidas que haviam sido sacrificadas no processo. Uma decisão, audaciosa e completamente inesperada, começou a se formar em sua mente. Era um risco, um movimento que seus advogados jamais aprovariam, mas que de alguma forma parecia ser o único caminho para a redenção. "Sofia", ele disse, sua voz rouca, quase um sussurro. Eu vi os relatórios. Eu não sabia a extensão disso." Ele fez uma pausa, engolindo em seco. "Eu quero resolver isso, com ética, não com acordos de silêncio ou manobras jurídicas. Quero fazer a coisa certa." Sofia o observou com ceticismo. Ela já havia visto muitos homens poderosos tentarem se eximir de suas responsabilidades. "E o que o senhor propõe, Arthur?" Ela perguntou, sua voz mantendo a distância profissional. "Eu quero que você me ajude", ele respondeu, a frase saindo com uma dificuldade que ele não esperava. Era a primeira vez que Arthur Montenegro pedia ajuda a alguém, especialmente a alguém que ele havia tentado humilhar. "Quero que você venha para a Medicorp, como consultora."
para resolver este processo e garantir que algo assim nunca mais aconteça. Sofia não pôde evitar um leve sorriso de incredulidade. O senhor quer me contratar? A mesma mulher que está processando sua empresa? Exatamente. Arthur assentiu, seus olhos fixos nos dela. Eu preciso de alguém que veja o que eu não vejo, que lute pelo que é certo, mesmo que isso signifique confrontar a mim e a minha empresa. Você tem a inteligência, a integridade e a visão que minha equipe de advogados aparentemente não tem. A proposta era audaciosa, quase insana. Sofia sabia que aceitar significaria entrar no covil do leão, trabalhar lado a lado com o homem que representava tudo o que ela lutava contra. Mas também significava uma oportunidade única de mudar o sistema por dentro, de ter acesso aos recursos de uma gigante farmacêutica para fazer o bem. Ela pensou nos rostos das famílias que a procuravam, nas histórias de sofrimento que havia ouvido. Era uma chance de fazer uma diferença real. Eu tenho condições, Sofia disse, sua voz firme. Condições duras. Diga-as, Arthur respondeu, preparado para o que viesse. Primeiro, o processo não será resolvido com um simples acordo financeiro. Precisamos de um fundo de assistência médica permanente para todas as vítimas afetadas, com cobertura vitalícia para tratamentos e acompanhamento. Não é sobre compensação, é sobre cuidado. Arthur assentiu. Era um custo enorme, mas ele sabia que era o mínimo. Aceito. Segundo, Sofia continuou, transparência total. Todos os relatórios, todas as pesquisas, todos os dados sobre os medicamentos da Medicorp serão abertos para uma auditoria independente e qualquer falha será corrigida publicamente. Não haverá mais segredos ou omissões. Aceito, Arthur repetiu, sentindo o peso da responsabilidade, mas também um estranho alívio. Terceiro, e mais importante, Sofia disse, seus olhos penetrando os dele. Minha equipe e eu teremos autonomia total para implementar as mudanças necessárias na política de pesquisa e desenvolvimento da empresa, garantindo que a segurança do paciente esteja sempre acima do lucro. E eu terei acesso direto ao senhor, sem intermediários, para qualquer decisão que envolva a ética e a responsabilidade social da Medicorp. Arthur hesitou por um momento. Aquilo significava ceder uma parte significativa de seu controle, abrir as portas de seu império para uma mulher que ele mal conhecia, mas que já havia provado ser sua maior crítica. Significava uma revolução interna, uma reestruturação completa de sua mentalidade e da cultura da empresa. Mas ele olhou para os relatórios, para as evidências do sofrimento que sua empresa havia causado e para a determinação inabalável nos olhos de Sofia. Aceito, ele disse finalmente, a palavra saindo com uma convicção que o surpreendeu. Aceito todas as suas condições, Sofia, e espero que você me ajude a transformar a Medicorp em uma empresa que realmente sirva às pessoas. Sofia o observou por um longo momento, avaliando a sinceridade em seus olhos. Havia um brilho de algo novo ali, algo que ela não esperava ver em Arthur Montenegro, vulnerabilidade e um desejo genuíno de mudança. Ela estendeu a mão para ele. Então temos um acordo, Sr. Montenegro. Mas que fique claro, esta não é uma aliança para o lucro. É uma aliança para a justiça. Arthur apertou a mão dela, sentindo a firmeza de seu aperto. Naquele pequeno escritório, longe dos holofotes e do luxo, uma parceria improvável havia nascido. Uma parceria que não apenas resolveria um processo, mas que redefiniria o propósito de um império e transformaria a vida de dois indivíduos que um dia estiveram em lados opostos de um abismo. O caminho seria longo e cheio de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, Arthur Montenegro sentiu uma ponta de esperança. A notícia da contratação de Sofia Almeida como consultora da Medicorp reverberou pelos corredores da empresa como um terremoto. Os diretores e advogados, acostumados à rigidez e à previsibilidade de Arthur Montenegro, estavam em polvorosa. Como o homem mais poderoso do país poderia trazer para dentro de seu império a mulher que o estava processando? A decisão era incompreensível para eles, um sinal de fraqueza, talvez até de loucura. Mas Arthur, ignorando os murmúrios e os olhares de desaprovação, estava determinado. Os primeiros meses da parceria foram um campo de batalha.
Sofia, com sua equipe de advogados jovens e idealistas, mergulhou nos arquivos da Medicorp. Ela exigiu acesso irrestrito a todos os dados, relatórios de pesquisa, e-mails internos e atas de reuniões. Nada escapava aos seus olhos. Arthur, por sua vez, foi forçado a encarar uma realidade que antes havia ignorado. Sofia o arrastava para reuniões com as vítimas do medicamento, para hospitais e clínicas, em comunidades carentes. Ele, que sempre se comunicara através de advogados e assessores, teve que sentar-se diante de rostos marcados pela dor e pela doença, ouvir suas histórias e, pela primeira vez, pedir desculpas. Não eram desculpas vazias, ditas por um roteiro. Sofia não permitia. Ela o obrigava a olhar nos olhos das pessoas, a sentir o peso de suas palavras. Não diga "sentimos muito pelo ocorrido, Sr. Arthur", ela o instruía. Diga "eu sinto muito pelo que a Medicorp fez a você e a sua família. Assuma a responsabilidade, sem desculpas prontas." Era um exercício de humildade brutal para um homem acostumado a comandar e a ser obedecido. Ele viu mães chorando, pais desesperados, crianças com sequelas irreversíveis. Cada encontro era uma facada em sua armadura, revelando a humanidade que ele havia enterrado sob camadas de ambição. Ao mesmo tempo, Sofia florescia. Sua presença na Medicorp, antes vista com desconfiança, começou a inspirar. Sua inteligência e sua paixão pela justiça eram contagiantes. Ela não apenas trabalhava na resolução do processo do medicamento. Ela implementava novas políticas de testes, criava protocolos de transparência e estabelecia um canal direto para denúncias de efeitos adversos. Seu escritório de assistência jurídica, que antes operava em um bairro modesto, ganhou visibilidade e recursos. Com a ajuda da publicidade gerada pelo caso Medicorp e com o apoio discreto de Arthur, Sofia transformou seu pequeno escritório em uma referência nacional. Sua equipe cresceu, processando outras corporações que negligenciavam a segurança de seus consumidores e protegendo os vulneráveis com uma ferocidade admirável. Arthur, por sua vez, estava em uma jornada de transformação silenciosa. A culpa que o assombrava começou a ser substituída por um desejo genuíno de reparação. Ele via Sofia trabalhar incansavelmente, movida por uma bússola moral inabalável, e isso o inspirava. Ele começou a ver o mundo pelos olhos de quem nunca teve privilégio, uma perspectiva que sua vida de luxo e poder nunca havia permitido. A pergunta de Sofia, "por que construir um império que só serve a você?", finalmente encontrava uma resposta em suas ações. Em um ato que surpreendeu a muitos, Arthur fundou uma organização filantrópica. Ele a batizou de Fundação Helena Montenegro, em homenagem à sua irmã mais nova, que havia falecido anos antes de uma doença rara. Helena havia sido a razão original de seu império. Ele havia prometido a si mesmo que construiria uma fortuna para financiar a pesquisa de uma cura, mas no caminho, o lucro havia se tornado o único objetivo. Agora, ele estava retomando o propósito original. A fundação passou a usar sua vasta fortuna para financiar clínicas de saúde em áreas carentes, investir em pesquisas de doenças negligenciadas e oferecer acesso a medicamentos de ponta para aqueles que não podiam pagar. A Medicorp, sob a influência de Sofia e a nova visão de Arthur, começou a se transformar em um exemplo de ética corporativa, redefinindo o sucesso não por lucro, mas por impacto social. A parceria entre eles era estranha, mas poderosa. Não havia romance declarado, nem gestos grandiosos de afeto, mas havia um vínculo inquebrável, forjado no fogo da adversidade e da redenção. Eles eram opostos que se complementavam, um o pragmatismo e a força, o outro a idealismo e a compaixão. Juntos, estavam desmantelando um sistema e construindo algo novo, mais justo e mais humano. A Medicorp estava mudando, e com ela, o próprio Arthur Montenegro. A transformação da Medicorp e de Arthur Montenegro não passou despercebida. A mídia, antes ávida por escândalos e processos milionários, agora cobria a história de redenção da gigante farmacêutica e a ascensão meteórica de Sofia Almeida como uma das vozes mais influentes da justiça social. A Fundação Helena Montenegro recebia elogios,
e as clínicas financiadas por ela se tornavam um farol de esperança em comunidades desfavorecidas. O que antes era um império de lucro, agora se tornava um modelo de ética e responsabilidade social. No entanto, nem tudo eram vitórias. O sucesso e a mudança de Arthur inevitavelmente atraíram a atenção de seus rivais, especialmente de um em particular. Marcos Valadares, CEO da Pharmagen, uma concorrente direta da Medicorp. Valadares, um homem sem escrúpulos, via a nova direção da Medicorp como uma fraqueza, uma oportunidade para tomar o controle do mercado. Ele não acreditava em ética, apenas em poder e dinheiro. Valadares começou sua ofensiva de forma sorrateira. Primeiro, tentou minar a credibilidade da Medicorp no mercado financeiro, espalhando rumores sobre a instabilidade da empresa devido às suas novas políticas altruístas. Quando isso não funcionou, ele mirou no elo mais vulnerável, o ponto de virada na transformação de Arthur. Sofia Almeida. Uma campanha de difamação brutal foi orquestrada pela Pharmagen. Dados pessoais de Sofia, obtidos ilegalmente, foram vazados para a mídia. Notícias falsas sobre sua vida pessoal, distorções sobre sua origem humilde e insinuações sobre um suposto relacionamento romântico e interesseiro com Arthur Montenegro começaram a circular em portais de fofoca e redes sociais. A intenção era clara: descredibilizá-la, manchar sua imagem de defensora da justiça e, por tabela, enfraquecer a aliança dela com Arthur. Sofia foi bombardeada por perguntas invasivas, por ataques pessoais e por uma enxurrada de ódio nas redes. Sua vida, que antes era discreta, foi exposta de forma cruel e distorcida. A pressão era imensa. Amigos e colegas a aconselhavam a se afastar, a se proteger. Mas Sofia, com a mesma resiliência que a levara a abandonar uma carreira promissora para cuidar da mãe, resistiu. Ela não se escondeu, não se calou. Em vez disso, usou cada ataque como combustível para sua luta. Arthur, ao ver Sofia sob ataque, sentiu uma fúria renovada. Ele sabia que aquilo era uma tática para atingi-lo, para desestabilizar a Medicorp. Ele ofereceu a Sofia toda a proteção e os recursos da empresa, mas ela recusou a maior parte, preferindo enfrentar a tempestade com sua própria força. "Não vou me esconder, Arthur", ela disse. "Isso só daria a eles o que querem. Vamos lutar." Juntos, eles traçaram uma estratégia. Enquanto a equipe de Sofia investigava a origem do vazamento de dados e a campanha de difamação, Arthur usava seus contatos e sua influência para rastrear os passos de Marcos Valadares. A inteligência de Sofia, combinada com os recursos de Arthur, revelou algo muito maior do que uma simples campanha de difamação. Eles descobriram fraudes contábeis massivas na Pharmagen, testes de medicamentos manipulados e um esquema de suborno para a aprovação de produtos duvidosos. Valadares não estava apenas tentando derrubar a Medicorp, ele estava construindo seu próprio império sobre uma base de ilegalidades. O momento da verdade chegou durante um debate televisionado ao vivo sobre a ética na indústria farmacêutica, com a presença de Arthur Montenegro, Marcos Valadares e Sofia Almeida, representando a voz dos pacientes. Valadares, confiante em sua impunidade, tentou mais uma vez atacar Sofia, insinuando que ela era uma oportunista. Foi então que Sofia agiu. Com uma calma impressionante, ela apresentou as provas que haviam coletado. Documentos, e-mails, gravações. Ela expôs as fraudes da Pharmagen, os testes manipulados, o suborno. A cada revelação, a expressão de Marcos Valadares mudava de arrogância para pânico. A audiência anti-cética agora estava em choque. Arthur, ao lado de Sofia, observava a cena com um orgulho silencioso. A inteligência dela, a mesma que havia desvendado um contrato complexo, agora salvava não apenas uma corporação, mas um setor inteiro de uma prática corrupta. Valadares foi desmascarado em rede nacional, sua reputação e sua empresa em ruínas. Mais uma vez, a garçonete havia provado ser muito mais do que parecia. Ela não apenas resistiu à campanha de difamação, mas a transformou em uma oportunidade para expor a corrupção e reafirmar os valores que defendia. A parceria entre Arthur e Sofia, antes vista como uma anomalia,
solidificava-se como um símbolo de que a ética e a justiça podiam sim prevalecer no mundo corporativo. O inimigo havia sido derrubado, mas a batalha maior pela mudança estava apenas começando. A queda de Marcos Valadares e da PharmaGen foi um marco. A vitória de Sofia e Arthur no debate televisivo não apenas expôs a corrupção, mas também solidificou a imagem de Sofia como uma heroína da justiça e a de Arthur como um empresário que de fato havia mudado. A mídia, antes dividida, agora aclamava a dupla. Sofia, a garçonete que desmascarou um bilionário, tornara-se um símbolo de esperança para os marginalizados, uma prova de que a voz do povo podia, sim, derrubar gigantes. Nos 7 anos que se seguiram, a vida de Sofia e Arthur se entrelaçou em uma dança complexa de trabalho, desafios e transformações. Sofia, com sua energia incansável e sua visão clara, transformou seu pequeno escritório de assistência jurídica em uma instituição de referência nacional. O Instituto Almeida de Justiça Social, como passou a ser conhecido, não era apenas um escritório de advocacia, era uma escola. Ela treinou centenas de jovens advogados, incutindo neles não apenas o conhecimento técnico, mas também a paixão pela justiça e o compromisso com os mais vulneráveis. O Instituto Almeida se tornou um centro de excelência em direito humanitário e social. Sofia e sua equipe não apenas defendiam imigrantes e famílias marginalizadas, eles se tornaram agentes de mudança legislativa. Ela testemunhou no Congresso, influenciou a criação de novas leis que protegiam milhões de pessoas contra a exploração corporativa e a negligência governamental. Suas palestras eram concorridas, suas publicações lidas por acadêmicos e ativistas em todo o mundo. Sofia não era mais apenas uma advogada, era uma líder, uma visionária, uma força imparável. Arthur, por sua vez, continuou sua jornada de redenção. A Medcorp, sob sua nova liderança e com a influência constante de Sofia, tornou-se um farol de ética na indústria farmacêutica. Ele desinvestiu de produtos questionáveis, realocou fundos para pesquisas de doenças raras e negligenciadas, e implementou um programa de acesso a medicamentos que garantia que seus produtos chegassem a quem mais precisava, independentemente de sua capacidade de pagamento. A Fundação Helena Montenegro expandiu-se exponencialmente, construindo hospitais, centros de pesquisa e programas de prevenção em todo o país. A métrica de sucesso de Arthur havia mudado radicalmente. O lucro ainda era importante, claro, para a sustentabilidade da empresa, mas o impacto social tornou-se o verdadeiro indicador de seu sucesso. Ele passou a medir o valor da Medcorp não em bilhões, mas em vidas salvas, em doenças curadas, em comunidades transformadas. Ele se tornou um defensor da responsabilidade corporativa, usando sua plataforma para inspirar outros empresários a seguir o mesmo caminho. A relação entre Sofia e Arthur era única. Nunca houve romance declarado, nenhuma faísca de paixão que a mídia tanto tentou inventar. O vínculo entre eles era muito mais profundo, forjado na admiração mútua, no respeito inabalável e em uma missão compartilhada. Eles eram confidentes, estrategistas e, de uma forma que nenhum dos dois esperava, amigos. Ele a via como sua bússola moral, a voz que o impedia de desviar do caminho. Ela o via como o catalisador de uma mudança em larga escala, o homem que tinha o poder de mover montanhas e que, com sua ajuda, escolheu usá-lo para o bem. Em um dia chuvoso de outono, 7 anos após o incidente no Eclat, Sofia chamou Arthur para uma reunião em seu escritório. Ele notou uma melancolia em seus olhos que não era comum. Ela estava mais pálida e havia uma leve tremedeira em suas mãos quando ela lhe ofereceu uma xícara de chá. Arthur, ela começou, sua voz suave, mas carregada de uma emoção contida. Tenho algo importante para te contar. Ele sentiu um aperto no peito. O tom dela, a seriedade em seu olhar, tudo indicava que a notícia não seria boa. Fui diagnosticada com câncer, ela revelou, a voz quase um sussurro. O mesmo tipo que levou minha mãe. O mundo de Arthur pareceu parar. O câncer. A doença que havia levado a mãe de Sofia. A doença que havia motivado a fundação de sua própria empresa. A ironia era cruel. Ele olhou para ela, para a mulher que havia se tornado sua maior inspiração, sua consciência,
e sentiu um medo avassalador. Não, ele disse, a voz embargada. Não pode ser. Nós vamos lutar contra isso. Você vai lutar. Sofia sorriu, um sorriso triste, mas determinado. Eu sei que vou. E não vou parar de trabalhar, Arthur. Meu projeto, o instituto, as pessoas que dependem de nós, isso é o que me mantém viva. Mesmo durante a quimioterapia eu continuarei. Ela estendeu a mão e tocou a dele, um gesto raro de intimidade. Só te peço uma coisa, Arthur. Se eu não resistir, se eu não conseguir vencer esta batalha, continue lutando. Continue o que começamos. Por mim, por todas as pessoas que ainda precisam de justiça. Arthur sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Ele, o homem de aço, o bilionário impenetrável, estava ali, vulnerável, diante da fragilidade da vida. Eu prometo, Sofia, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Eu prometo. Você não está sozinha nessa luta, e você vai sobreviver. Nós vamos sobreviver a isso juntos. A promessa foi feita. Um pacto silencioso entre duas almas que haviam encontrado um propósito comum. A batalha contra a doença de Sofia seria mais uma prova de sua resiliência. E mais uma vez, Arthur estaria ao seu lado, não como um chefe ou um aliado de negócios, mas como um amigo inabalável, pronto para lutar por ela, assim como ela havia lutado por tantos outros. A notícia do diagnóstico de Sofia foi um golpe para Arthur, mas também um catalisador. Ele mobilizou todos os recursos da Medicorp e da Fundação Helena Montenegro. Os melhores especialistas em oncologia do mundo foram contatados. As pesquisas mais recentes sobre o tipo específico de câncer de Sofia foram revisadas. Ele estava determinado a garantir que ela tivesse acesso a todos os tratamentos possíveis. Não importava o custo ou a complexidade. Sofia, por sua vez, enfrentou a doença com a mesma coragem e dignidade que a caracterizavam. Ela continuou trabalhando incansavelmente no Instituto Almeida, mesmo nos dias mais difíceis da quimioterapia. As sessões de tratamento eram intercaladas com reuniões com sua equipe, audiências e planejamento de novas ações legais. Sua determinação era uma inspiração para todos ao seu redor. Ela se recusava a ser definida pela doença, insistindo que sua vida e seu propósito eram maiores do que qualquer adversidade física. Arthur estava ao seu lado em cada etapa. Ele a acompanhava nas consultas médicas, esperava nas salas de espera durante as sessões de quimioterapia e garantia que ela tivesse todo o conforto e apoio necessários. As conversas entre eles se aprofundaram. Não eram mais apenas sobre negócios ou justiça social. Eram sobre a vida, a fragilidade humana, o legado que desejavam deixar. A barreira de formalidade que existia entre eles se desfez por completo, revelando uma amizade profunda e inabalável. Os meses se arrastaram, marcados por altos e baixos. Houve dias de esperança, quando os médicos relatavam progressos, e dias de desespero, quando a doença parecia avançar. Sofia perdia peso, seus cabelos caíam, mas seus olhos mantinham o brilho da determinação. Ela usava sua própria experiência como uma forma de conscientização, falando publicamente sobre a importância do acesso a tratamentos de qualidade e da pesquisa médica. A luta de Sofia se tornou um símbolo. Milhões de pessoas a acompanhavam, torcendo por sua recuperação. A Medicorp, sob a liderança de Arthur, lançou uma campanha massiva de arrecadação de fundos para a pesquisa do câncer, usando a história de Sofia como um poderoso testemunho. A empresa investiu pesadamente em novas tecnologias e parcerias com centros de pesquisa, buscando avanços que pudessem salvar não apenas Sofia, mas incontáveis outras vidas. Em um momento particularmente difícil, quando a doença parecia estar vencendo, Sofia teve uma conversa franca com Arthur. Ela estava fraca, mas sua mente, como sempre, estava clara. Arthur, ela disse, sua voz quase um sussurro, seja qual for o resultado, prometa-me que o Instituto Almeida continuará, que minha equipe terá todo o apoio para continuar a luta e que a Medicorp nunca mais esquecerá sua responsabilidade com a humanidade. Arthur segurou a mão dela, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu prometo, Sofia. Eu prometo. Mas você vai estar lá para ver tudo isso.
Nós vamos vencer. E eles venceram. Após 1 ano e meio de uma batalha árdua, Sofia Almeida entrou em remissão completa. A notícia foi recebida com uma onda de alívio e celebração em todo o país. Sua recuperação foi vista como um milagre, um testemunho de sua força, da dedicação de Arthur e dos avanços da medicina. A experiência da doença transformou Sofia ainda mais. Ela emergiu da batalha com uma nova perspectiva sobre a vida, uma gratidão profunda e uma determinação ainda maior para usar cada dia para fazer a diferença. Ela se tornou uma voz ainda mais poderosa na defesa da saúde pública e do acesso universal a tratamentos médicos. Arthur, ao lado dela, sentiu-se renascido. A ameaça de perder Sofia o havia feito reavaliar tudo. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava em seus bilhões, mas nas conexões humanas, no propósito e no impacto que ele poderia ter na vida das pessoas. A Medicorp e a Fundação Helena Montenegro se tornaram a vanguarda de uma nova era na indústria farmacêutica, focada na inovação com responsabilidade social. Anos se passaram. Sofia, com seus cabelos grisalhos e um brilho resiliente nos olhos, continuou a liderar o Instituto Almeida, expandindo sua influência globalmente. Ela se tornou uma figura lendária, uma inspiração para gerações de advogados e ativistas. Arthur, também com os cabelos grisalhos, mas com um olhar mais sereno e um sorriso mais genuíno, permaneceu à frente da Medicorp, mas com uma abordagem muito mais humanitária. Ele era um mentor para jovens empreendedores, defendendo um capitalismo mais consciente e ético. Eles se encontravam regularmente, não mais no Eclá, mas em um pequeno café tranquilo ou nos jardins da Fundação Helena Montenegro. As conversas eram longas e cheias de risadas, lembrando-se do dia em que uma garçonete ousou desafiar um bilionário. A história deles, que começou com um contrato e um ato de arrogância, havia se transformado em um legado de justiça, compaixão e uma amizade inabalável. O império de Arthur não servia mais apenas a ele, servia ao mundo, um testemunho vivo do poder da redenção e da capacidade de uma única pessoa de mudar o curso de uma vida e de uma indústria inteira. Anos se tornaram décadas. O tempo, implacável e transformador, moldou não apenas a paisagem de São Paulo, mas também o legado de Sofia Almeida e Arthur Montenegro. O Eclá, o restaurante onde tudo começou, havia sido reformado e modernizado, mas a história da garçonete e do bilionário ainda era contada em sussurros admirados entre os funcionários e clientes mais antigos, um conto de fadas moderno que provava que a justiça podia sim ter seu lugar nas mesas mais exclusivas. Sofia, agora na casa dos 70, mantinha a mesma centelha nos olhos que a impulsionara desde o início. Seus cabelos, completamente brancos, emolduravam um rosto marcado pelas batalhas, mas também pela sabedoria e pela paz interior. O Instituto Almeida de Justiça Social era uma potência global. Escritórios em diversos continentes, parcerias com universidades renomadas e uma legião de advogados e ativistas inspirados por sua visão continuavam a lutar pelos direitos humanos, pela equidade e pela responsabilidade corporativa. Sofia havia recebido inúmeros prêmios internacionais, mas seu maior orgulho era ver a transformação real na vida das pessoas que seu trabalho alcançava. Ela se aposentara da liderança diária, mas continuava como conselheira e mentora, uma matriarca respeitada e amada. Arthur, também septuagenário, exibia uma elegância mais suave, um olhar mais gentil. A Medicorp, sob sua gestão e a de uma nova geração de líderes que ele havia pessoalmente mentorado, era um modelo de negócios sustentáveis e éticos. Seus produtos eram sinônimo de confiança, e sua pesquisa e desenvolvimento estavam focados em soluções acessíveis para os desafios de saúde global. A Fundação Helena Montenegro havia se tornado uma das maiores e mais influentes organizações filantrópicas do mundo, com projetos que iam desde a erradicação de doenças em países em desenvolvimento até o financiamento de educação para crianças em zonas de conflito. Arthur não era mais o rei Midas que transformava tudo em ouro, mas sim o rei da compaixão, que transformava fortunas em esperança. Em uma tarde ensolarada de primavera,
Sofia e Arthur se encontraram no jardim da Fundação Helena Montenegro. Era um lugar que eles haviam construído juntos, um oásis de paz no coração da cidade. Sentaram-se em um banco de pedra, sob a sombra de uma antiga mangueira, observando as crianças brincando no parquinho adjacente, parte de um programa de apoio a famílias carentes. Lembra-se daquele dia no Eclat, Arthur? Sofia perguntou, um sorriso nostálgico em seus lábios. Quando você me deu aquele contrato e me desafiou. Arthur riu, um som rouco e caloroso. Como poderia esquecer? Eu era um tolo arrogante. Achava que o mundo girava em torno do meu ego e da minha conta bancária. E eu era apenas uma garçonete, Sofia completou, o sorriso se alargando. Mas a vida tem seus próprios planos, não é? De fato, ele concordou olhando para as crianças. Você me mostrou que havia um propósito maior, que o verdadeiro poder não está em acumular, mas em transformar, em servir. Houve um silêncio confortável entre eles, preenchido pelo canto dos pássaros e pelas risadas das crianças. Não havia necessidade de muitas palavras. A história deles estava escrita nas paredes dos hospitais que construíram, nas leis que mudaram, nas vidas que tocaram. Estou orgulhosa do que construímos, Arthur, Sofia disse, sua voz embargada pela emoção. Não apenas a MedCorp e a Fundação, mas a ideia. A ideia de que a justiça e a compaixão podem, sim, coexistir com o sucesso. Arthur virou-se para ela. Seus olhos azuis, embora um pouco embaçados pela idade, ainda carregavam a intensidade de outrora, agora temperada pela sabedoria. Eu não teria conseguido sem você, Sofia. Você foi a minha bússola, minha consciência. Minha amiga. Sofia pegou a mão dele, um gesto simples, mas carregado de décadas de respeito e afeto. E você, Arthur, foi a minha alavanca, o homem que me deu a plataforma para que minha voz fosse ouvida. Meu amigo. Eles permaneceram ali, de mãos dadas, observando o pôr do sol pintar o céu de tons alaranjados e roxos. A jornada havia sido longa, cheia de reviravoltas, desafios e momentos de pura redenção. A garçonete e o bilionário haviam se encontrado em um restaurante de luxo, mas o verdadeiro banquete que eles haviam preparado era para o mundo, um legado de esperança e justiça que continuaria a brilhar muito depois que as luzes do Eclat se apagassem. A história deles era um lembrete de que, às vezes, os maiores impérios não são construídos com dinheiro, mas com a coragem de mudar e o poder de um propósito compartilhado. O sol se pôs e se ergueu incontáveis vezes sobre a cidade que Sofia e Arthur haviam, à sua maneira, redefinido. As décadas se estenderam, e com elas a árvore que eles haviam plantado no jardim da Fundação Helena Montenegro cresceu, suas raízes profundas e seus galhos amplos, oferecendo sombra e abrigo a novas gerações. A história da garçonete e do bilionário deixou de ser um sussurro e se tornou uma lenda, um pilar nos currículos das escolas de direito e administração, um exemplo de que o propósito podia, sim, guiar o poder. Sofia Almeida, em seus últimos anos, continuou a ser uma figura inspiradora. Sua mente permaneceu afiada, seus conselhos, sábios e ponderados. O Instituto Almeida de Justiça Social, sob a liderança de sua protegida, uma jovem advogada que Sofia havia mentorado desde a faculdade, expandiu suas fronteiras, tornando-se uma voz global na defesa dos direitos humanos e da justiça social. Sofia, embora mais reclusa, recebia visitas constantes de líderes mundiais, de jovens ativistas e de incontáveis pessoas cujas vidas ela havia tocado. Ela havia construído um legado que transcendia sua própria existência, um farol de esperança que continuaria a brilhar por muitas gerações. Arthur Montenegro, por sua vez, havia se tornado um patriarca benevolente. Ele se afastou da gestão diária da MedCorp, confiando a empresa a uma equipe de diretores que ele havia cuidadosamente escolhido e que compartilhavam de sua visão ética. A MedCorp prosperou, não apenas financeiramente, mas como um modelo de responsabilidade corporativa, provando que era possível ser lucrativo e, ao mesmo tempo, profundamente humano. A Fundação Helena Montenegro, seu grande projeto de vida, continuou a crescer, financiando pesquisas de ponta e construindo uma rede global de hospitais e clínicas acessíveis,
garantindo que a saúde fosse um direito, não um privilégio. Arthur passava seus dias entre o jardim da fundação e sua biblioteca, lendo, escrevendo e recebendo aqueles que buscavam sua sabedoria. A amizade entre Sofia e Arthur permaneceu inabalável, um elo que o tempo e a vida não puderam romper. Eles se encontravam semanalmente em um ritual sagrado. Às vezes era no jardim da fundação, outras vezes na casa de Sofia, onde ela preparava um chá simples, como nos tempos do Eclat. As conversas eram longas, repletas de lembranças, de risadas sobre as loucuras do passado e de discussões profundas sobre o futuro do mundo. Eles eram a prova viva de que a conexão humana mais pura podia surgir dos lugares mais inesperados e que o verdadeiro impacto de uma vida não era medido em títulos ou fortunas, mas na profundidade das relações e na capacidade de tocar e transformar outras vidas. Em uma tarde de outono, com as folhas caindo suavemente ao redor, Sofia e Arthur estavam sentados em seu banco favorito no jardim da fundação. Sofia estava mais frágil, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade de sempre. Arthur segurava sua mão, um gesto de carinho e apoio que se tornara natural ao longo dos anos. Arthur, Sofia disse, sua voz suave, quase um sussurro. Você se lembra daquele dia em que me perguntou por que eu não estava em um grande escritório ganhando o que merecia? Ele sorriu, apertando a mão dela. Sim, lembro. E você me respondeu que o que você merecia não era medido em dinheiro, mas em propósito. Exatamente, ela assentiu, um sorriso fraco em seus lábios. E hoje, olhando para tudo o que construímos, eu sei que eu mereci muito mais do que qualquer dinheiro poderia comprar. Eu mereci a oportunidade de fazer a diferença e de ter você ao meu lado. Arthur sentiu um nó na garganta. Ele sabia que aquele momento era especial, talvez um dos últimos. E eu, Sofia? Ele respondeu, sua voz embargada pela emoção. Eu mereci a chance de ver o mundo pelos seus olhos, de encontrar um propósito maior, de ter você como minha amiga. O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma paz profunda. Eles olharam para o céu, para o sol que começava a se pôr, pintando o horizonte com tons de ouro e púrpura. A jornada havia chegado ao seu fim, não com um estrondo, mas com a serenidade de uma vida bem vivida, de um legado construído com amor e justiça. A história da garçonete e do bilionário não era apenas sobre eles, mas sobre a crença inabalável de que, mesmo nos corações mais endurecidos, a semente da compaixão pode germinar e florescer, transformando não apenas vidas, mas o próprio tecido do mundo. E assim, sob o céu que testemunhara sua jornada, eles encontraram a plenitude sabendo que o império que haviam construído não era de riqueza, mas de esperança. O tempo, que havia testemunhado a ascensão e a transformação de Arthur e Sofia, finalmente trouxe consigo a despedida. Em uma manhã tranquila de inverno, Sofia Almeida partiu serenamente em sua casa, rodeada pelos livros que tanto amava e pelas memórias de uma vida dedicada à justiça. Sua partida não foi um fim, mas a transição de uma vida para um legado eterno. A notícia reverberou por todo o mundo e homenagens vieram de todos os cantos, de líderes a cidadãos comuns cujas vidas ela havia tocado. O Instituto Almeida de Justiça Social declarou um período de luto, mas também de renovação de votos, prometendo carregar sua tocha com a mesma paixão e integridade. Arthur Montenegro sentiu a perda de Sofia de uma forma que poucas coisas em sua vida haviam o atingido. Ela não era apenas uma amiga, era a personificação de sua própria redenção, a voz que o havia guiado para fora da escuridão do lucro desenfreado. Ele se recolheu por um tempo, visitando o banco no jardim da Fundação Helena Montenegro, o lugar onde haviam compartilhado tantas conversas profundas. A ausência dela era um vazio palpável, mas também uma inspiração constante. A promessa que ele havia feito a ela de continuar a luta ecoava em seu coração, e ele cumpriu. Arthur, com a sabedoria de seus 80 e poucos anos, dedicou seus últimos anos a solidificar o legado que ele e Sofia haviam construído juntos. Ele garantiu que o Instituto Almeida tivesse recursos ilimitados para continuar seu trabalho, tornando-o um farol de esperança e um bastião da justiça global. A Medicorp, sob sua supervisão,
e a de seus sucessores, continuou a inovar com ética, lançando programas de saúde pública que se tornaram referência mundial. A Fundação Helena Montenegro expandiu-se ainda mais, tornando-se uma força motriz na pesquisa de doenças raras e no acesso à saúde em regiões remotas do planeta. Arthur viveu mais alguns anos testemunhando o impacto duradouro de suas escolhas e da influência de Sofia. Ele viu jovens advogados inspirados pela história dela dedicarem suas vidas à causa dos mais vulneráveis. Ele viu a Medicorp ser reconhecida não apenas por seus produtos, mas por sua humanidade. Ele viu a semente da compaixão que Sofia havia plantado em seu coração florescer em uma floresta de boas ações. Em um crepúsculo dourado, no mesmo banco de pedra onde tantas vezes se encontrara com Sofia, Arthur Montenegro também partiu. Sua vida, que começou em busca de poder e fortuna, terminou em paz, preenchida por um propósito que ele nunca imaginou ser possível. Seu obituário não falava apenas de um bilionário, mas de um visionário que soube se redimir, um homem que transformou um império em um instrumento de bem. A cidade que os viu nascer e prosperar guardou suas memórias. O ECLA, agora um ponto turístico histórico, exibia uma placa discreta em homenagem a Sofia Almeida, a garçonete que mudou o mundo. O Instituto Almeida de Justiça Social e a Fundação Helena Montenegro se erguiam como monumentos vivos à sua parceria, testemunhos de que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se doa, no que se transforma. A história de Sofia e Arthur se tornou um conto atemporal, passado de geração em geração. Não era uma história de romance clichê, mas de uma conexão mais profunda, a de duas almas que, vindas de mundos opostos, encontraram-se no meio do caminho, forjando uma amizade inquebrável e um legado de justiça e compaixão. Eles provaram que um império, por maior que seja, pode ser redefinido por um propósito maior, e que a voz mais simples, quando guiada pela verdade, pode mover montanhas e acender a luz da esperança nos corações de milhões. E assim, eles viveram não apenas em livros e memórias, mas no impacto contínuo de suas ações, no mundo mais justo e humano que eles ajudaram a construir. Décadas se passaram desde que Sofia Almeida e Arthur Montenegro deixaram este mundo, mas seus nomes não se tornaram apenas entradas em livros de história ou placas em edifícios imponentes. Eles se transformaram em verbos, em ideais que continuavam a moldar o futuro. O Instituto Almeida de Justiça Social e a Fundação Helena Montenegro prosperavam não como meras instituições, mas como ecossistemas vivos de compaixão e ética, semeando mudanças em cada canto do planeta. Em um futuro não tão distante, em um dos escritórios do Instituto Almeida, agora um arranha-céu de vidro e aço que se erguia majestoso no coração de São Paulo, trabalhava uma jovem advogada chamada Clara Vasconcelos. Clara, com seus 30 e poucos anos, olhos brilhantes e uma paixão inabalável pela justiça, era uma das muitas filhas espirituais de Sofia. Ela havia crescido ouvindo as histórias da garçonete que desafiou um império, e o legado de Sofia era o farol que guiava cada um de seus passos. Clara estava imersa em um caso complexo. Uma comunidade ribeirinha estava sendo ameaçada por uma grande corporação de mineração que, em busca de lucros rápidos, ignorava os impactos ambientais e sociais de suas operações. A situação era um eco assustador dos desafios que Sofia havia enfrentado em seus próprios tempos. A corporação, poderosa e influente, tentava silenciar a comunidade com ofertas irrisórias e táticas de intimidação. A pressão era imensa. Colegas mais velhos, cansados de batalhas perdidas, sugeriam um acordo, mas Clara se recusava. Ela se lembrava das palestras de Sofia, das suas palavras sobre nunca ceder à injustiça, sobre a importância de dar voz aos que não tinham. Em sua mesa, um pequeno livro empoeirado, uma coletânea de discursos e ensaios de Sofia Almeida, estava sempre aberto. Uma frase em particular ressoava em sua mente: a justiça não é um destino, é uma jornada. E cada passo, por menor que seja, importa. Em sua busca por uma estratégia inovadora, Clara se deparou com um antigo relatório da Medicorp, datado da época em que Arthur Montenegro havia iniciado sua transformação.
O documento detalhava um programa pioneiro de responsabilidade socioambiental, implementado pela empresa, que incluía auditorias independentes e fundos de reparação para comunidades afetadas. Era um modelo que, na época, havia sido revolucionário e que Arthur, sob a influência de Sofia, havia defendido com unhas e dentes. Clara percebeu a conexão. A Medcorp de hoje, ainda sob a influência dos princípios de Arthur e Sofia, era uma empresa que valorizava a ética acima do lucro. Ela decidiu abordá-los. Em uma reunião com o atual CEO da Medcorp, um homem jovem e visionário que havia sido mentorado pelos últimos anos de Arthur, Clara apresentou o caso da comunidade ribeirinha. Ela não pediu dinheiro ou favores. Ela propôs uma parceria, um precedente. A Medcorp de hoje é um exemplo de como uma empresa pode operar com responsabilidade, Clara argumentou, sua voz firme. Se vocês, como líderes da indústria, se posicionarem contra as práticas predatórias desta corporação de mineração, não apenas ajudarão esta comunidade, mas enviarão uma mensagem poderosa a todo o mercado. É uma questão de legado, de honrar os princípios que o Sr. Montenegro e a Sra. Almeida estabeleceram. O CEO da Medcorp ouviu atentamente. Ele conhecia a história, havia crescido com ela. A proposta de Clara não era apenas um pedido de ajuda, era um convite para reafirmar os valores que definiram a empresa. Ele viu nela a mesma paixão e inteligência que caracterizavam as histórias de Sofia. Senhorita Vasconcelos, o CEO disse, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Sua proposta é audaciosa e necessária. A Medcorp apoiará sua causa, não apenas com recursos, mas com nossa voz e influência. É o que Arthur faria, é o que Sofia esperaria. A aliança improvável entre o Instituto Almeida e a Medcorp, forjada por uma nova geração, enviou ondas de choque por todo o setor corporativo. A corporação de mineração, pega de surpresa pela união de forças, foi forçada a recuar. A comunidade ribeirinha obteve justiça e um novo padrão de responsabilidade corporativa foi estabelecido. Clara Vasconcelos, ao ver a comunidade celebrando sua vitória, sentiu uma profunda gratidão. Ela não havia conhecido Sofia Almeida ou Arthur Montenegro pessoalmente, mas sentia a presença deles em cada vitória, em cada passo em direção a um mundo mais justo. O legado deles não era uma relíquia do passado, mas uma força viva, pulsante, que continuava a inspirar e a guiar aqueles que, como eles, ousavam sonhar com um mundo melhor. A história da garçonete e do bilionário não havia terminado. Ela continuava ecoando nas vozes de uma nova geração, provando que o verdadeiro império era aquele construído sobre os pilares da justiça, da compaixão e da esperança inabalável. A vitória da comunidade ribeirinha, impulsionada pela aliança entre o Instituto Almeida e a Medcorp, foi mais um capítulo na saga do legado de Sofia e Arthur. Clara Vasconcelos, agora uma figura proeminente no Instituto, sentia o peso e a honra de carregar essa tocha. Ela sabia que cada caso, cada batalha, era uma oportunidade de reafirmar os valores que seus predecessores haviam defendido com tanta paixão. Com o passar dos anos, Clara continuou a trilhar o caminho de Sofia. Ela se tornou uma mentora para jovens advogados, uma voz influente em fóruns internacionais sobre direitos humanos e uma estrategista brilhante na luta contra a injustiça corporativa. O Instituto Almeida, sob sua liderança, e a de outros talentos formados na escola de Sofia, expandiu-se para novas áreas, abordando questões como a ética na inteligência artificial, a proteção de dados e a sustentabilidade ambiental em escala global. A Medcorp, por sua vez, manteve-se fiel aos princípios de Arthur. O CEO que havia apoiado Clara no caso da mineração e que havia sido profundamente influenciado pela história de Arthur, continuou a liderar a empresa com uma visão de impacto social. A Fundação Helena Montenegro floresceu, tornando-se um centro de inovação em saúde e bem-estar, com programas que abrangiam desde a pesquisa genética até o apoio psicológico em comunidades carentes. A sinergia entre o Instituto e a Fundação era palpável, uma colaboração contínua que demonstrava o poder de uma visão compartilhada. Um dia, enquanto Clara revisava alguns documentos históricos no arquivo do Instituto,
ela encontrou uma caixa empoeirada, marcada como Pertences Pessoais, S.A. Curiosa, ela abriu a caixa e encontrou uma série de itens simples, mas carregados de significado. Havia um broche discreto com o símbolo do ECLA, um caderno de anotações com a caligrafia elegante de Sofia e, no fundo, uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, Clara encontrou uma carta amarelada e uma única flor seca, prensada. A carta era de Arthur Montenegro para Sofia Almeida, escrita anos após a remissão do câncer dela, pouco antes de sua própria partida. A caligrafia era um pouco trêmula, mas as palavras eram claras e cheias de emoção. Minha querida Sofia, a carta começava. O tempo é um ladrão silencioso, mas também um professor gentil. Ele nos ensinou que a vida é mais do que a soma de nossos dias, é a soma de nossos propósitos. Você me ensinou isso. Você me mostrou que a verdadeira força não reside no poder que se exerce sobre os outros, mas no poder de servir. Lembro-me do dia em que nos conhecemos, no ECLA. Eu era um homem cego pela ambição, e você, uma luz que eu não sabia que precisava. Você desmantelou minhas certezas, me forçou a ver o mundo com outros olhos, e por isso serei eternamente grato. Nossa jornada não foi um romance, como muitos pensaram. Foi algo muito mais raro e profundo. Uma parceria de almas, unidas por uma causa maior. Construímos um legado juntos, Sofia. Um legado que espero que continue a florescer muito depois de partirmos. Esta flor que envio com a carta é uma lembrança do jardim da Fundação, o lugar onde tantas vezes compartilhamos nossos sonhos e nossas esperanças. Que ela seja um símbolo da beleza que pode surgir mesmo dos solos mais áridos e da resiliência que reside em cada um de nós. Continue a lutar, minha amiga. Continue a inspirar. O mundo precisa da sua luz. E saiba que, onde quer que eu esteja, estarei sempre torcendo por você e por tudo o que você representa. Com a mais profunda admiração e amizade, Arthur. As lágrimas escorreram pelo rosto de Clara enquanto ela lia a carta. A flor seca, delicadamente prensada, era uma rosa do jardim da Fundação, um símbolo de uma amizade que transcendia a vida e a morte. A carta não era apenas uma mensagem pessoal. Era um testamento, uma cápsula do tempo que revelava a profundidade da conexão entre Sofia e Arthur e a essência do legado que eles haviam deixado. Clara sentiu uma onda de inspiração e renovada determinação. Ela percebeu que a história de Sofia e Arthur não era apenas sobre dois indivíduos, mas sobre a interconexão de propósitos, sobre como a vida de uma pessoa pode impactar profundamente a de outra, e como essa sinergia pode, por sua vez, reverberar por gerações. Ela fechou a caixa, mas não antes de pegar a flor seca e colocá-la em sua própria mesa ao lado do livro de Sofia. Aquele pequeno gesto, a carta de um bilionário para uma garçonete, encapsulava a verdadeira riqueza que eles haviam encontrado, não em fortunas, mas na transformação, na amizade e na esperança de um mundo mais justo. E Clara, a nova guardiã dessa chama, sabia que sua própria jornada era apenas mais um capítulo na história infinita do impacto que duas almas, unidas por um propósito, podiam ter no universo. A carta de Arthur e a flor seca se tornaram um talismã para Clara. Não eram meros objetos, mas a materialização de uma verdade profunda. A justiça não era apenas uma causa, mas uma teia de conexões humanas, de sacrifícios e de amizades improváveis. A cada vez que seus olhos pousavam na rosa desbotada, Clara sentia a presença silenciosa de Sofia e Arthur como guias invisíveis em sua própria jornada. Inspirada por essa revelação, Clara decidiu lançar um projeto ambicioso, algo que uniria as duas vertentes do legado de forma ainda mais explícita. Ela propôs a criação de um Fórum Global de Ética Corporativa e Justiça Social, uma iniciativa conjunta do Instituto Almeida e da Fundação Helena Montenegro. O objetivo era reunir líderes empresariais, advogados, ativistas e formuladores de políticas de todo o mundo para discutir e implementar soluções inovadoras para os desafios mais prementes da sociedade, sempre com a premissa de que o lucro não deveria vir à custa da humanidade ou do planeta.
A ideia foi recebida com entusiasmo pelo CEO da Medicorp, que via no fórum uma oportunidade de solidificar a reputação da empresa como pioneira em responsabilidade social. Ele se tornou um dos principais apoiadores financeiros e estratégicos do projeto, mobilizando sua rede de contatos para garantir a participação de figuras influentes de diversos setores. A organização do fórum foi um empreendimento monumental. Clara mergulhou no trabalho com a mesma dedicação que Sofia demonstrava em seus casos. Ela viajou, fez incontáveis chamadas de vídeo, negociou parcerias e curou painéis de discussão que abordavam desde a exploração de recursos naturais até a ética na inteligência artificial e a equidade no acesso à saúde global. Ela queria que o fórum fosse um espaço onde as ideias de Sofia e Arthur pudessem florescer e se adaptar aos desafios do século XXI. O Fórum Global de Ética Corporativa e Justiça Social foi inaugurado em um centro de convenções moderno em São Paulo, um local que simbolizava a ponte entre o passado e o futuro. A cerimônia de abertura foi emocionante. O CEO da Medicorp, em seu discurso, fez questão de homenagear Arthur Montenegro, lembrando sua transformação e sua visão. Em seguida, Clara Vasconcelos subiu ao palco. Com a voz embargada pela emoção, mas com a convicção que herdara de Sofia, Clara falou sobre o poder da colaboração e da compaixão. Ela não apenas apresentou os objetivos do fórum, mas compartilhou a história da carta de Arthur para Sofia, revelando publicamente a profundidade da amizade e do propósito que unia os fundadores. Eles nos ensinaram, Clara disse, olhando para a plateia repleta de líderes e ativistas, que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nas vidas que tocamos, nas injustiças que corrigimos e nos legados que construímos juntos. Este fórum é a prova viva de que a visão deles continua a inspirar e a guiar o nosso caminho. A revelação da carta e a emoção de Clara tocaram profundamente a todos. O fórum não foi apenas uma série de palestras e debates, tornou-se um movimento. Novas parcerias foram formadas, compromissos ambiciosos foram assumidos e projetos colaborativos foram lançados, todos com o objetivo de criar um mundo mais justo e sustentável. Clara, ao final do evento, sentiu um cansaço gratificante. Ela olhou para a flor seca em sua mesa, agora emoldurada, e para o livro de Sofia. A história não havia terminado no capítulo anterior. Ela continuava através dela, através de cada pessoa inspirada a fazer a diferença. A garçonete e o bilionário haviam plantado uma semente que germinara em uma floresta de esperança, e Clara era apenas uma das muitas guardiãs dessa floresta, garantindo que o legado de justiça e compaixão de Sofia Almeida e Arthur Montenegro continuasse a florescer, capítulo após capítulo, por toda a eternidade. O Fórum Global de Ética Corporativa e Justiça Social, idealizado por Clara Vasconcelos, não foi um evento isolado. Tornou-se um marco, um catalisador para uma nova era de responsabilidade global. A cada ano, o fórum crescia em escopo e influência, atraindo líderes de Estado, CEOs de multinacionais, cientistas e ativistas de todos os continentes. As discussões se aprofundavam, as soluções se tornavam mais inovadoras, e a aliança entre o Instituto Almeida e a Medicorp, antes uma anomalia, era agora um modelo replicado em diversas indústrias e setores. Clara, com sua visão e liderança, tornou-se a personificação viva do legado de Sofia e Arthur. Ela não era apenas a diretora do fórum, mas uma voz respeitada nas Nações Unidas, uma consultora para governos e uma mentora para uma nova geração de líderes que buscavam equilibrar o progresso com a equidade. A flor seca, que um dia fora um simples presente de Arthur para Sofia, agora repousava em uma moldura de destaque em seu escritório, um lembrete constante da profundidade da conexão que a inspirava. Anos se transformaram em décadas novamente. O mundo enfrentava novos desafios, crises climáticas sem precedentes, pandemias globais que exigiam respostas coordenadas e o avanço vertiginoso da inteligência artificial que levantava questões éticas complexas sobre privacidade, emprego e o próprio futuro da humanidade. A simplicidade dos problemas do passado parecia distante, mas os princípios de Sofia e Arthur, justiça,
compaixão e responsabilidade eram mais relevantes do que nunca. Foi nesse cenário que surgiu o Projeto Atlas. Uma megacorporação de tecnologia, a Omnicorp, havia desenvolvido uma inteligência artificial tão avançada que prometia resolver os maiores problemas da humanidade, desde a cura de doenças até a gestão de recursos naturais. No entanto, o projeto também levantava sérias preocupações sobre o controle, a privacidade e a possibilidade de uma elite tecnológica concentrar poder de forma inédita. A Omnicorp, embora com boas intenções declaradas, operava com a mesma mentalidade de lucro e controle que Arthur Montenegro havia tido em seus primeiros dias. Clara Vasconcelos, agora uma mulher madura, com a sabedoria e a serenidade que o tempo e as batalhas lhe haviam conferido, viu no Projeto Atlas o maior desafio ao legado de Sofia e Arthur. Não era uma questão de expor uma fraude, mas de moldar o futuro da tecnologia para que ela servisse à humanidade, e não o contrário. Ela sabia que uma abordagem puramente adversarial não funcionaria. Era preciso uma ponte, uma negociação que equilibrasse o avanço tecnológico com a ética e a justiça social. Ela procurou o atual CEO da MedCorp, que havia sido o mentor do CEO anterior e que, como ele, havia crescido sob a influência dos princípios de Arthur. Juntos, eles conceberam uma estratégia ousada. Em vez de confrontar a Omnicorp, eles propuseram uma colaboração. O Instituto Almeida e a Fundação Helena Montenegro ofereceriam sua expertise em ética, direitos humanos e acesso equitativo para guiar o desenvolvimento do Projeto Atlas. A MedCorp, com sua experiência em regulamentação e responsabilidade na indústria farmacêutica, atuaria como um parceiro estratégico, garantindo que a tecnologia fosse desenvolvida com transparência e para o benefício de todos. A Omnicorp, inicialmente cética, acabou aceitando a proposta. A reputação do Instituto Almeida e da Fundação Helena Montenegro era inquestionável, e a MedCorp era um exemplo de como uma empresa podia ser bem-sucedida e ética. A negociação foi longa e complexa, exigindo toda a inteligência, resiliência e paciência de Clara. Ela se lembrava das palavras de Sofia sobre a importância de ouvir, de construir pontes, mesmo com aqueles que pareciam adversários. O resultado foi um marco histórico. O Projeto Atlas foi lançado com um conselho de ética independente, composto por especialistas do Instituto Almeida e da Fundação Helena Montenegro, garantindo que a inteligência artificial fosse desenvolvida com salvaguardas rigorosas para a privacidade, a equidade e a inclusão. A Omnicorp se comprometeu a usar a tecnologia para resolver problemas globais, com acesso prioritário para comunidades carentes e países em desenvolvimento. Clara, ao observar o lançamento do Projeto Atlas, sentiu uma profunda emoção. A história da garçonete e do bilionário, que começou com um contrato em um restaurante de luxo, havia evoluído para moldar o futuro da tecnologia global. O legado deles não era uma relíquia estática, mas uma força viva, adaptável, capaz de enfrentar os desafios mais complexos de cada era. Sofia e Arthur não estavam apenas em placas e livros. Eles estavam na mente e no coração de Clara, e de todos aqueles que, inspirados por sua história, continuavam a lutar por um mundo onde a compaixão e a justiça fossem os verdadeiros pilares de todo o império. E a jornada, ela sabia, continuaria, capítulo após capítulo por toda a eternidade. O Projeto Atlas, sob a supervisão do Conselho de Ética do Instituto Almeida e da Fundação Helena Montenegro, tornou-se um farol de esperança. A inteligência artificial, desenvolvida com um propósito humanitário, começou a transformar o mundo de maneiras antes inimagináveis. Em regiões remotas, algoritmos avançados otimizavam a distribuição de medicamentos e vacinas, previam surtos de doenças com precisão milimétrica e mapeavam recursos hídricos, salvando milhões de vidas. Na educação, plataformas de IA personalizavam o aprendizado, democratizando o acesso ao conhecimento para crianças e adultos em comunidades carentes. Clara Vasconcelos observava esses avanços com um misto de orgulho e humildade. Ela via em cada vida salva, em cada oportunidade criada,
a materialização dos sonhos de Sofia e Arthur. O que começou com a luta contra uma empresa farmacêutica corrupta havia evoluído para a moldagem ética da tecnologia mais poderosa da humanidade. A flor seca, em sua moldura, parecia vibrar com a energia desses novos tempos. Um lembrete silencioso da semente plantada décadas atrás. A colaboração entre o Instituto Almeida, a Fundação Helena Montenegro e a Omnicorp não era apenas funcional. Era um exemplo de como diferentes setores podiam se unir para o bem comum. A Medicorp, com sua expertise em saúde global, integrou as capacidades do Projeto Atlas em suas próprias iniciativas, criando um ecossistema de inovação e compaixão. O CEO da Omnicorp, inicialmente cético, tornou-se um defensor fervoroso da ética na tecnologia, usando sua plataforma para defender um futuro digital mais inclusivo e justo. No entanto, o avanço tecnológico, por mais bem intencionado que fosse, sempre trazia consigo novos dilemas. À medida que o Projeto Atlas se tornava mais integrado à vida cotidiana, surgiam questões sobre a dependência da IA, a preservação da criatividade humana e a necessidade de garantir que a tecnologia não criasse novas formas de exclusão ou controle. Clara sabia que a batalha pela justiça era um rio que nunca parava de fluir, sempre encontrando novos obstáculos e exigindo novas pontes. Em uma tarde, enquanto Clara caminhava pelos jardins da Fundação Helena Montenegro, ela encontrou um grupo de jovens estudantes de tecnologia que visitavam o local como parte de um programa de mentoria. Eles estavam fascinados pelas histórias de Arthur Montenegro e Sofia Almeida, lidas em livros e contadas pelos guias. Um dos estudantes, uma jovem brilhante com um olhar curioso, aproximou-se de Clara. "Senhora Vasconcelos", ela perguntou, "como a senhora e os fundadores do Instituto conseguiram manter a esperança e a direção em um mundo que parece tão complexo e, às vezes, tão injusto?" Clara sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de uma vida inteira de lutas e vitórias. Ela olhou para a jovem, vendo nela o mesmo brilho nos olhos que Sofia devia ter tido em sua juventude. "A esperança, minha querida, não é algo que se encontra pronto. É algo que se constrói dia após dia com cada pequena ação de justiça e compaixão. Sofia e Arthur nos ensinaram que o mundo não muda de uma vez, mas através de uma série de escolhas, de compromissos inabaláveis com o que é certo." Ela fez uma pausa, olhando para a árvore frondosa que havia crescido no centro do jardim, plantada há décadas. "Eles nos mostraram que, mesmo quando o caminho parece impossível, a verdadeira força reside em se recusar a desistir, em encontrar aliados onde menos se espera, e em lembrar que, no fundo, todo império, seja ele de dinheiro ou de tecnologia, deve servir à humanidade. Esse é o legado deles, e é o que nos impulsiona a continuar, sempre." A jovem assentiu, absorvendo as palavras de Clara. A conversa foi breve, mas a semente havia sido plantada. Clara sabia que o trabalho de Sofia e Arthur não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. Era sobre inspirar novas gerações a abraçar a mesma paixão, a mesma resiliência, a mesma crença inabalável de que a justiça e a compaixão podiam e deviam ser os pilares de um mundo em constante evolução. E assim, a história continuava, não como um conto fechado, mas como uma narrativa viva, tecida nas vidas de todos aqueles que ousavam sonhar com um amanhã mais justo e humano. O Projeto Atlas, sob a vigilância incansável do Conselho de Ética, do Instituto Almeida e da Fundação Helena Montenegro, liderado por Clara Vasconcelos, tornou-se a espinha dorsal de uma nova era de cooperação global. A inteligência artificial, antes uma fonte de temor para muitos, provou ser uma ferramenta poderosa para o bem, otimizando a distribuição de recursos em crises humanitárias, acelerando a cura de doenças raras e criando pontes de conhecimento entre culturas distantes. O mundo, embora ainda imperfeito, estava visivelmente mais justo, mais conectado e mais consciente de sua interdependência. Clara, agora uma matriarca reverenciada, com os cabelos brancos e a serenidade de quem viveu uma vida com propósito, continuava a ser a guardiã da chama, a flor seca,
emoldurada em seu escritório, era um lembrete constante da origem humilde e do poder transformador de uma amizade improvável. Ela via em cada jovem ativista que entrava no instituto, em cada pesquisador da fundação e em cada inovação ética da Medicorp e da Omnicorp, a continuidade do legado de Sophia e Arthur. No entanto, o universo, em sua infinita complexidade, sempre apresentava novos desafios. Uma ameaça cósmica, um evento astronômico de proporções inimagináveis, começou a se manifestar, colocando em risco a própria existência da Terra. O pânico se espalhou. Cientistas e líderes mundiais estavam à beira do desespero. As tecnologias mais avançadas pareciam insuficientes diante da magnitude do perigo. Em meio ao caos, Clara Vasconcelos convocou uma última reunião de emergência. Não era apenas com os líderes do Instituto, da Fundação, da Medicorp e da Omnicorp, mas com os maiores pensadores e líderes globais que o Fórum Global de Ética Corporativa havia reunido ao longo das décadas. A sala de conferências do Instituto Almeida, agora um centro de comando global, estava repleta de mentes brilhantes, mas também de rostos marcados pela apreensão. As soluções propostas eram complexas e exigiam uma colaboração sem precedentes, uma união de todas as nações e recursos do planeta. Mas havia um obstáculo: a desconfiança histórica entre potências, a relutância em compartilhar informações cruciais e o medo de ceder controle. O ego humano, mesmo diante de uma ameaça existencial, ainda teimava em se manifestar. Clara, sentindo o peso daquele momento decisivo, levantou-se. Ela não tinha um plano técnico para a crise cósmica. Ela tinha algo mais fundamental. Com a voz firme, mas carregada de uma emoção profunda, ela começou a falar, não sobre algoritmos ou astrofísica, mas sobre a história. Há muito tempo, ela começou, sua voz ecoando pela sala. Em uma cidade chamada São Paulo, uma garçonete idealista e um bilionário arrogante se encontraram. Ela, Sophia Almeida, lutava por justiça. Ele, Arthur Montenegro, buscava poder. O destino os uniu de uma forma que nenhum deles poderia prever. Eles aprenderam que a verdadeira força não está em dominar, mas em servir. Que o verdadeiro império não é construído com dinheiro, mas com compaixão. Ela narrou a jornada, a luta de Sophia contra a doença, a transformação de Arthur, a criação das instituições que agora os abrigavam, a batalha por um projeto Atlas ético e todas as vitórias que se seguiram. Ela falou sobre a carta de Arthur, sobre a flor seca, sobre a amizade que transcendia o tempo e o espaço. Hoje olhamos para as estrelas e vemos uma ameaça, Clara continuou, sua voz crescendo em intensidade. Mas também devemos olhar para dentro, para a nossa própria história. Sophia e Arthur nos ensinaram que a humanidade é capaz de se erguer acima de suas divisões, de seus medos, de seus egos, quando há um propósito maior. A solução para esta crise não virá apenas da ciência ou da tecnologia, mas da nossa capacidade de confiar uns nos outros, de nos unirmos como uma única família humana. Ela fez uma pausa, seus olhos marejados, mas brilhando com uma convicção inabalável. Este é o legado deles. Esta é a nossa chance de provar que a compaixão é a tecnologia mais poderosa que possuímos, que a justiça é o alicerce mais forte para qualquer império, que a esperança, quando compartilhada, pode mover universos. A sala permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, um a um, os líderes começaram a se levantar. As barreiras caíram. Os medos foram substituídos por uma determinação coletiva. A história de Sophia e Arthur, contada mais uma vez, ressoou como um hino à resiliência humana, à capacidade de redenção e ao poder transformador da amizade e do propósito. A humanidade se uniu, não por decreto, mas por inspiração, enfrentando a ameaça cósmica com uma solidariedade que o mundo nunca antes havia testemunhado. O legado da garçonete e do bilionário havia, finalmente, salvado o mundo. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo? Desde o primeiro encontro inusitado no ECLA, com aquele contrato desafiador, até a transformação de Arthur Montenegro e a incansável luta de Sophia Almeida por justiça.
vimos a Medcorp se reinventar, o Instituto Almeida se tornar um farol de esperança e o Projeto Atlas moldar um futuro mais ético. A amizade entre Sofia e Arthur, simbolizada por uma simples flor seca e uma carta emocionante, provou que a compaixão e o propósito podem, de fato, construir um império de esperança que transcende o tempo e até mesmo salva o mundo. Se você se emocionou com esta história de redenção, justiça e amizade, não deixe de nos apoiar. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas narrativas envolventes. Deixe seu like neste vídeo se a história tocou seu coração e comente abaixo qual foi o seu momento favorito ou o que você aprendeu com Sofia e Arthur. E claro, compartilhe esta história com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser inspiradas por este legado. Quer mais aventuras e emoções? Não se preocupe. Há uma playlist à esquerda com outras histórias incríveis esperando por você. Clique e mergulhe em novos mundos.